Olá, abençoado. Estou de volta. Você sabia que os anjos são enviados por Deus para ministrar em nosso favor? Você crê na Bíblia? Eu sei que você crê na Bíblia, que você está me assistindo, você sabe que o que eu uso é a Bíblia, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, 14. As igrejas tradicionais, os evangélicos tradicionais, não entendem nada sobre anjos, ou sobre cobertura angelical, sobre ministração angelical, eles não entendem nada. Alguns até pensam que isso é espiritismo. Alguns na ignorância pensam que não, estão cultuando aos anjos. Nós não estamos cultuando a ninguém, nós cultuamos a Deus, que é o nosso Pai. Mas a Bíblia fala que existe um serviço angelical. Ora, qualquer um que conhece a Bíblia vai ver claramente que os anjos ministraram na vida de Daniel. Em Daniel capítulo 6, quando Daniel foi jogado injustamente na cova dos leões, Deus enviou um anjo para livrar Daniel da boca dos leões. Isso é Daniel 6. Quem conhece a Bíblia sabe que os anjos de Deus, por vezes, em toda a Bíblia, foram enviados por Deus para ajudar, para ministrar os filhos, os servos de Deus. Vamos ver aqui em Hebreus 1,14, a respeito dos anjos. Hebreus 1, verso 14, diz assim: não são todos eles? Alguém dirá, eles quem? Então, se você ler o verso 13, você vai entender o contexto. Hebreus 1,13. Ora, a qual dos anjos? Então, circule na sua Bíblia no verso 13, circule anjos, circule com a caneta. Hebreus 1,13. A qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés? Agora você entende Hebreus 1,14. Não são todos eles? Eles quem? Verso 13. Os anjos. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? A Bíblia é clara. Agora eu vou te explicar. Olha aqui, Hebreus 1,14. Quem são os anjos? Apóstolo, eu queria saber mesmo, quem são os anjos? Hebreus 1,14. São espíritos ministradores. Ou seja, espíritos que ministram, que trabalham. Hebreus 1,14. Quem são os anjos? Espíritos que ministram. Espíritos enviados. Por quem? Por Deus. Hebreus 1,14. Enviados para quê? Para servir a favor. Olha lá, Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. É muito fácil você entender sobre o serviço angelical em nosso favor. Provavelmente você já foi em restaurante. Quando você vai num restaurante, você se assenta e então você diz, garçom, por favor. O garçom vem com a bandeja ou com o menu, o garçom vem e ele fala assim, pois não, no que eu posso te servir? Ali está um exemplo de serviço angelical. Quando você vai no restaurante, você se assenta. Você não fica limpando o restaurante. Você não fica lavando louça no restaurante. Quando você vai no restaurante, você não fica limpando o chão do restaurante. Quando você vai no restaurante, você não fica limpando as mesas do restaurante, não. Você vai ali para ser o quê? Servido. Por quem? Por um garçom. Esse restaurante é o mundo onde vivemos. O restaurante é o mundo. O garçom são os anjos. Nós estamos no restaurante. Nós estamos no mundo. Os anjos são como o garçom. Hebreus 1,14, olha lá, que são enviados para nos servir. Amém? Essa é a revelação mais clara e mais fácil de você entender como que os anjos trabalham em nosso favor. Olha lá, Hebreus 1,14. Então você vai no restaurante e o garçom te serve. Você está no mundo, na terra, você que é filho de Deus, você que é ovelha. Você que é bode, você que é filho da perdição, não. Os anjos não servem os filhos da perdição. Os anjos não servem os bodes. Os anjos servem as ovelhas. Os anjos servem os filhos de Deus, os eleitos, escolhidos.
Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir. Olha que palavra bonita. Os anjos são espíritos enviados por Deus para nos servir. Que maravilha. Receba essa palavra. Os anjos são espíritos, como o garçom, que é enviado pelo gerente para nos servir. O restaurante seria o mundo. Os garçons seriam os anjos. E nós somos nós mesmos. Assim como o garçom te serve, os anjos nos servem. Os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para nos servir. Por isso, não ignore nunca a ministração de anjos em seu favor. Ou quando você chega, sabe o dia a dia, aquela correria do dia a dia, o banco fecha, aqui em São Paulo, né? Em outros lugares o banco fecha mais cedo. Mas aqui em São Paulo, no Brasil, São Paulo, o banco fecha às 4 horas, 16 horas. Me fala que nunca aconteceu aquele momento de você atrasado e aquela correria do dia a dia, quando você está chegando no banco, 4:03, a porta fecha. Aí o guarda do banco fala, não, pode entrar. E você tinha que pagar aquela conta, você tinha que receber. O que é aquilo? Aquilo é ministração de anjo. Quando você está dirigindo o seu carro, não tem vaga em lugar nenhum. Você fala, Senhor, onde que eu vou parar meu carro? O banco vai fechar, eu tenho que ir no médico. Aí de repente, quando você está chegando, sai um carro, tem uma vaga. O que é isso aí? Ministração de anjo em seu favor. É preciso você entender, você ter percepção espiritual, discernimento, saber, entender que aquilo é uma ministração de anjo, é uma intervenção dos anjos de Deus em seu favor, enviado para te servir. Quando você fala, nossa, hoje o dia foi uma maravilha, deu tudo certo. Por que deu tudo certo? Porque os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para te servir. Por isso deu tudo certo. Amém? Vamos ler mais um texto aqui, ó. Salmos 34. Abra sua Bíblia no Salmos 34. Você vai ver que a Bíblia, eu não vou ter tempo de mostrar todos os versículos, mas você lendo a Bíblia com olhos iluminados, você vai enxergar espiritualmente que os anjos é uma bênção de Deus em nossas vidas, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar do mal. Olha aqui, ó, Salmos 34, Salmo 34, versículo 7. Aqui também fala da intervenção, ou seja, da ministração dos anjos de Deus. Salmo 34, 7. Olha lá, ó. O anjo do Senhor não é sorte. Eu tive uma sorte. Não é sorte não, é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tá vendo? Olha aqui a ministração de anjo, ó. Os livra. Então se o anjo te livra, Hebreus 1,14. Isso já é ministração de anjo em seu favor. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu vou ler só mais um texto na Bíblia, para deixar bem claro uma tremenda intervenção de anjos na vida de Pedro agora, tá? Abre aí a sua Bíblia em Atos capítulo 12, bem rapidinho. Eu vou ler um texto aqui e eu vou te mostrar a intervenção do anjo de Deus. A Bíblia está repleta disso, com Daniel, com Ezequiel, com Paulo, mas eu escolhi aqui na vida de Pedro. Atos 12. Em Mateus 4, depois que Jesus foi tentado no deserto, em Mateus 4, chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4. Depois que ele foi tentado no deserto, chegaram os anjos e serviram a Jesus. Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor. Guarde Hebreus 1,14. Olha aqui, ó. Atos 12, versículo 6. Veja na sua Bíblia, bem rapidinho. Aqui está claro, um exemplo claríssimo da intervenção dos anjos de Deus em favor dos filhos de Deus. Agora aqui Pedro. Atos 12, verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. Atos 12, verso 7. De repente sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Está vendo? O anjo estava ali, as algemas se soltaram sozinha.
Atos 12, verso 8. Disse-lhe o anjo fala, tá vendo? O anjo pode conversar com você. Atos 12, 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele o fez. Disse-lhe mais: lança as tuas costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia o anjo e não sabia que era real, né? E que o anjo estava fazendo. Ele não sabia que era real o que o anjo fazia, mas ele pensava estar tendo uma visão. O Pedro pensava que estava tendo uma visão, que o anjo vinha libertar ele, mas era real mesmo. Atos 12, verso 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram, quem? Pedro e o anjo. Percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Atos 10, verso 11. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Está vendo? Atos 12, 11. Pedro, tomando a si, ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Está vendo? Exemplo vivo da intervenção do anjo de Deus na vida do Filho de Deus, do servo de Deus. Creia que há uma cobertura angelical sobre a sua vida. Por isso que Paulo disse em Romanos 8, 28, que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Por quê? Porque Hebreus 1, 14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados ao teu favor para te servir. Você que é salvo pela graça, abençoado em Cristo, você que é filho de Deus, você que tem o Espírito Santo, creia que há anjos te guardando, te protegendo. Não temas, não tenha medo de ladrão, não tenha medo de assassino, não tenha medo de viajar de noite, não tenha medo de dirigir. Eu tirei carta agora, mas eu tenho medo. Não tenha medo de nada. O anjo do Senhor, Salmo 34, 7, ele acampa ao seu redor. Não tenha medo de nada. Hebreus 1, 14. Os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para te servir ao seu favor. Receba essa palavra, pois assim é na graça e assim é no apostolado. Graça e paz.